Hoje quero falar-vos sobre 5 alimentos totalmente proibidos para bebés que fazem BLW, ou também poderia dizer qualquer outro tipo de abordagem de alimentação complementar. Em primeiro lugar, gostava de vos falar sobre o açúcar. O açúcar, para além de modificar o sabor dos alimentos, também pode contribuir para a obesidade e algumas outras patologias também da idade adulta. Depois, em segundo lugar, queria falar-vos sobre o sal. O sal, à semelhança do açúcar, que também pode modificar o sabor dos alimentos, pode também ter aqui efeitos negativos sobre o sistema renal do bebê, que ainda é bastante imaturo. Depois, o terceiro alimento, o mel. O mel é desaconselhado no primeiro ano de vida do bebê pelo risco de transmissão de botulismo. Em quarto lugar, falar-vos sobre os frutos secos, e aqui os frutos secos, o quarto e o quinto alimento estão relacionados aqui com a situação do engasgamento. Os frutos secos inteiros não devem ser oferecidos aos bebés nesta fase inicial. Eu diria que podem ser oferecidos a partir mais ou menos dos 4, 5 anos, à altura em que a mastigação já está muito bem desenvolvida. Antes disso, podemos oferecer triturado, em farinha, em preparações. E o quinto alimento, então aqui com maior potencial também de risco para o engasgamento, são os alimentos de formato mais arredondados, pequeninos, como por exemplo as uvas, o tomate cereja, as cerejas, eventualmente as azeitonas, que normalmente também não são oferecidas, por um lado por causa do formato e por outro pela quantidade de sal que muitas das vezes também têm. Portanto, estes alimentos ou não oferecer numa fase inicial, ou então mudar o seu formato, por exemplo, cortando no sentido do comprimento. E estes serão aqui os 5 alimentos por mim escolhidos para vos falar neste vídeo.